E aí, tudo bem? Aqui é a Jen trazendo mais um vídeo para o canal. Hoje eu vou trazer para você o mapa deste dia, que é o dia 20 de janeiro de 2025. Eu vou olhar para o movimento da Lua e vou trazer algumas reflexões para vocês. Vou falar um pouquinho sobre essa movimentação da Lua hoje, tá? Eu já adianto que o foco está nas relações. Eu trago bastante esse tópico de relações aqui para o canal porque em muitos aspectos da nossa vida as relações interpessoais elas vão influenciar. Inclusive eu comecei a ler um livro bem interessante que fala bastante sobre isso. Ele fala sobre a psicologia adleriana e ressalta essa questão de que basicamente todo o sofrimento que a gente tem na vida vem em função das nossas relações interpessoais. Mas eu não vou entrar nesse aspecto aí tão profundamente. A gente vai para o mapa agora. Vamos começar vendo a Lua. Nós temos uma Lua que está no signo de Libra, assim como estava ontem. No vídeo de ontem que eu fiz para vocês, ela também estava no signo de Libra. Então ela enfatiza o foco nas relações. Como é que você está se relacionando com as pessoas? Essa Lua, ela pede o quê? Ela pede que nas suas relações você busque harmonia, equilíbrio, que você se abra, que você se comunique abertamente, que você seja diplomática. Mas essa Lua, ela tem um desafio. Só pelo fato de ela estar no signo de Libra, ela pode apresentar um desafio. Qual é esse desafio? A necessidade de evitar conflitos, de ter paz a todo custo. Mas aí você vai dizer assim, mas Jen, por que isso seria um desafio? A gente não tem que evitar conflitos realmente? A gente não tem que buscar paz? Sim, mas veja, a que custo? Naturalmente falando, Áries é o dono da casa 1 e Libra é o dono da casa 7. Então, existe muito essa questão do olhar para mim e olhar para o outro. Como que eu sou comigo mesmo, como que eu sou no universo do outro. Então, quando se fala em que evitar conflitos e buscar a paz pode ser um desafio, o que pode acontecer? Libra é um signo que, a fim de encontrar essa paz, a fim de evitar os conflitos, ele vai fazer coisas para agradar os outros. Ele vai querer agradar os outros e vai se colocar em segundo lugar. Tem um episódio da série The Big Bang Theory que, se eu conseguir encontrar o trecho, eu vou colocar aí para vocês, aonde a personagem Amy, ela é uma representação muito legal desse aspecto de Libra, que ela sempre faz tudo o que os outros querem fazer. Na hora de escolher um programa em grupo, na hora de se divertir, coisa e tal, ela sempre vai com os outros. E os outros não dão atenção para o que ela quer fazer. Então ela não coloca, eu quero fazer isso, eu não queria fazer isso hoje. Tem 2 pizzas aqui, né? Vamos supor, vamos fazer um programa, vamos comer pizza em grupo ali com os amigos e tal. Aí perguntam pra Amy assim, você quer comer pizza de calabresa ou pizza de mussarela? Ela diz, o que vocês escolherem tá bom. Percebe como ela não coloca a vontade dela ali, a opinião dela ali, mas ela foca muito na opinião dos outros? O que vocês quiserem tá bom. O importante é a gente ter relações harmoniosas, a gente não discutir, a gente não criar conflito e eu manter a minha paz. Não é ruim se a pessoa estiver de boa com isso. Só que geralmente isso não acontece, porque quando você se coloca em segundo plano, você vai ficando ruim com você mesmo. Você vai, em algum momento vai vir aquela coisa, poxa, eu faço tudo que os outros querem que eu faça, mas ninguém faz o que eu quero fazer. Eu nunca faço o que eu quero fazer. Então vai vir esse ressentimento. E aqui com esta Lua que está em Libra, nós temos Lilith. E Lilith vai falar da insatisfação, vai falar da revolta que vai surgir quando a gente faz isso. E também nós temos Quiron fazendo a oposição com essa Lilith e com essa Lua. Então percebe que existe um desafio. Muitas vezes eu vou agradar os outros. Por quê? Porque eu não tenho coragem para me impor, para colocar a minha vontade, o meu desejo nisso. Porque eu quero
manter aquele... Eu quero manter aquela relação agradável, gostosa e coisa e tal. E o fato de eu ter que me impor às vezes vai gerar desavença, vai trazer alguma coisa diferente do que só essa harmonia, só esse estar bem na foto. Então é interessante você olhar para a forma como você está se relacionando com as pessoas, para ver se você não está só agradando os outros e deixando você de lado, e se isso não está gerando revolta para você. Essa revolta não fica ali contida, em algum momento ela vai sair. Outra coisa é que a Lilith, ela representa a obsessão. O que pode acontecer? Você se torna obcecada por uma relação que você tem, a ponto de você se anular em função do outro. Quantas vezes isso já aconteceu? Principalmente no início das relações, isso acontece muito, porque sempre vai ter uma das partes da relação que vai querer ser a dominante da história, que vai querer impor mais as suas vontades. E daí a outra parte, se não tiver a coragem para se impor, vai acabar cedendo e fazendo muito só as coisas pelos outros. Uma das partes pode de fato desenvolver um comportamento obsessivo dentro da relação. Porque o que pode acontecer? Eu faço tudo o que você quer. Então tu tem que dar tua atenção só pra mim. Então a tua vida tem que ser eu também. Então são coisas complicadas que acontecem nas nossas relações e que são importantes de serem avaliadas. Então esse é um momento muito poderoso em que você pode observar as dinâmicas que acontecem nas suas relações e quem sabe até se libertar daquelas que já não servem mais para você. Mas para isso não esqueça que é necessário coragem. Enquanto você não desenvolver a coragem para você tomar as suas próprias decisões, para você agir por você mesma, para você se colocar mais nas relações, você não vai mudar. E as relações não vão mudar também. Quantas vezes eu já vi pessoas que chegam, por exemplo, em grupos de astrologia, dizendo: eu tenho dedo podre, eu sempre pego pessoas assim, assado, todos os meus relacionamentos são assim, são assado. Por que isso acontece? É porque é você que tem que mudar. Você está esperando encontrar uma pessoa diferente, mas você ainda é a mesma pessoa. Então, o que em você tem que ser mudado para que você atraia um outro padrão de gente para a tua vida? Imagina assim, você começa seus relacionamentos duram de 2 a 3 meses e terminam, mas você entra nas relações sempre com aquela ideia de colocar a pessoa num pedestal na tua vida, aquela pessoa se torna tudo na tua vida. Daí de repente você descobre que ela te trai, que ela te mente, que ela não está sendo honesta. E por que isso acontece? É porque você tem que despertar a força dentro de você para você tomar suas decisões, para você olhar para você e não olhar tanto para o outro. Você tem que entender que o outro não é o sol da tua vida, entende? A tua vida existe sem a presença do outro. E esse é o ponto principal. Não existe nada errado na gente se relacionar com as pessoas. Isso é saudável. Só o que não pode acontecer é as pessoas se tornarem uma obsessão na nossa vida, entende? Tudo gira muito em torno daquilo, de que eu estou no mundo, mas eu não devo ser do mundo. Ou seja, eu estou num relacionamento, de outra forma, eu estou me relacionando, mas eu não sou desse relacionamento. Eu estou com a outra pessoa, mas eu não sou a outra pessoa. Ok, falei bastante aí dessa primeira etapa da nossa reflexão, mas faz parte, ela é muito importante, ela é a base de todo o resto que eu vou trazer para vocês. Vamos lá, o que nós temos aqui, ó? Questões que surgem por conta do nosso foco no trabalho, do nosso tipo de comunicação e que afetam as nossas relações. Por exemplo, esta lua libriana, ela pede que a gente busque paz, harmonia, equilíbrio nas nossas relações. Só que muitas vezes, algo que pode gerar conflito nas nossas relações é justamente quando eu foco demais só naquilo que eu ambiciono, quando a minha mente é muito focada, é muito concentrada naquilo que eu ambiciono para a minha vida. E não tem nada de errado, desde que isso não vai fazer eu descuidar disso aqui também, dessa parte do relacionamento.
Porque para eu ter equilíbrio no relacionamento, eu não posso, por exemplo, ter uma comunicação fria, distante, fechada. Eu preciso conseguir me abrir sobre o que eu sinto. Justamente o desafio entre esta mente que está em Capricórnio e estas emoções que são librianas é se comunicar abertamente sobre os sentimentos. Aí eu pergunto, você faz isso nas suas relações? Ou você tem algum medo, algum receio, alguma falta de coragem de falar abertamente sobre o que você sente? A chave para um bom relacionamento é conversar, é ter uma comunicação clara, aberta, verdadeira, entende? É o principal numa relação. Ó, essa mente aqui de Capricórnio é uma mente que pode ter lá sua cautela. Ela pode desconfiar das pessoas. Ela vai ter uma cautela na hora de começar a conversar. Só que eu preciso falar. Hoje é o momento para falar, para conversar, para vencer as barreiras. Mas fazer isso de forma responsável. Não é chegar a falar tudo assim abertamente. Você encontrou uma pessoa na rua, você já começa a falar sobre a tua vida. Você já começa a contar as coisas da tua família. Já começa a se abrir como um livro assim que não tem chave. Não. Você tem que ter responsabilidade na sua comunicação. Mas você tem que conseguir se comunicar abertamente sobre o que você sente. Senão, você vai se tornar emocionalmente distante. Emocionalmente fria, vamos dizer assim, e não é esse o objetivo, tá? Enquanto você tenta manter a harmonia nas suas relações e, ao mesmo tempo, focar nas suas tarefas de trabalho, focar nas suas ambições pessoais. Existe uma quadratura natural entre a casa 7 e a casa 10, o que indica o quê? Que existe um grande desafio nessas questões, que é conciliar as relações e conciliar a carreira. Muitas pessoas têm muita dificuldade com isso. Aqui eu vou deixar uma reflexão importante, que é como que os seus relacionamentos afetam a sua carreira e os seus objetivos. Enfim, existe essa questão de muitas vezes o relacionamento vai interferir muito no objetivo da pessoa. Aí você tem que considerar o quão vale a pena estar numa relação que te priva de seguir os seus objetivos. É uma reflexão interessante para você fazer. Tem uma série que se chama 90 Dias para Casar, e eles mostram muito a diferença cultural entre os pares, vamos dizer assim. E eu já vi muito por conta de que, por exemplo, o cara tem uma criação X da cultura tal, a mulher tem uma criação Y da cultura tal. Então, quando eles se juntam, existe muito essa questão de que, tipo, a mulher é acostumada a ter a sua independência, fazer o que quer, usar a roupa que quer, ter seu trabalho, blá, blá, blá. Mas o cara quer aquela mulher dona de casa, que não sai, que não tem amizade, que não faz nada, que tá ali só à disposição da casa, dos filhos e do marido. Entende? Então existe aí um grande conflito. E isso acontece. Muitos relacionamentos, eles começam e uma das partes vai ter uma visão muito dominante da história, vai querer dar as regras, vai querer ditar como que o outro deve se comportar, a roupa que ele deve usar, com quem ele deve falar. Isso é muito complicado. Por outro lado, essa quadratura que envolve Lua e Lilith com Mercúrio também pode revelar desafios na forma como você expressa suas emoções e pensamentos. O que deveria ser um diálogo aberto, fluido, leve, diplomático, harmonioso, pode de verdade parecer bem frio e distante, especialmente se você estiver muito focada nos seus objetivos profissionais, nas questões práticas, e daí a comunicação fica muito prática. Não, eu tenho que fazer isso, não tenho tempo para falar de sentimento agora. Enfim, e hoje é muito importante olhar para como você se sente nas relações. O quanto que essa necessidade de agradar, essa insatisfação que você sente por você não ter coragem para se abrir, enfim, ou a dificuldade que você tem para seguir os seus objetivos, o quanto que isso dificulta você de se conectar realmente nas suas relações, o
O quanto que isso pode trazer uma questão de insegurança nas suas relações. Porque Saturno e Vênus estão pedindo que você traga o quê? Sensibilidade, empatia, conexão para as suas relações. Então, será que você está conseguindo se envolver realmente? Será que você realmente está sendo empático com a outra pessoa na tua relação? Será que você está conseguindo desenvolver um relacionamento maduro emocionalmente nas suas relações? Ou você está só no que é superficial, no que é fachada, na aparência? Da forma como eu vejo aqui, pode ser que você tenha alguma questão que te limita de se abrir nas relações sobre o que você sente. Será que você realmente consegue olhar para o que você está sentindo e falar sobre isso e se abrir para o outro sobre isso? Então é aquela coisa, é um momento para você se abrir e não guardar as coisas que você sente. Você tem que falar mais. Se você tiver um parceiro que não tem capacidade para te escutar, então eu sinto muito, mas não é o parceiro certo para você. Toda relação tem que ter diálogo, é o mínimo. Aí depois nós temos esta configuração de Lua e Lilith em Libra fazendo um quincúncio com Urano retrógrado em Touro. E aqui eu quero começar fazendo uma pergunta. O que na sua rotina está tirando a sua paz? O que está dificultando você viver a sua individualidade? Lembra, no contexto das relações, tá? Então pensa nisso. Urano retrógrado em Touro vai pedir para você revisar a sua rotina, para você fazer mudanças, para você se renovar e para você ter mais liberdade na sua rotina. E isso no contexto das relações. O quanto que essa necessidade de agradar, de estar bem na foto, de ter os relacionamentos assim harmoniosos, bonitos, o quanto que isso te prende, o quanto que isso impede você de ser você, entende? Seja você, é o primeiro ponto. Expresse a sua individualidade com liberdade na sua rotina, é o mínimo que se espera. Por outro lado, nós podemos pensar da seguinte forma: o que na sua rotina precisa ser mudado para que você tenha esses relacionamentos mais harmoniosos? O que nos seus valores tem que ser revisado, mudado, renovado para que você chegue nessas relações harmoniosas? Compreende como tem lados para a gente poder ver a mesma coisa. Aqui eu posso estar me sentindo muito presa pela necessidade de agradar e daí eu preciso mudar esses valores que me fazem querer agradar os outros, tá? Ou da outra forma que eu falei, repensar os meus valores pessoais, no caso, para poder chegar nessas relações mais harmoniosas. E para tudo isso, você tem que ter coragem, tá? Para tudo isso, tu vai ter que ter coragem. Se tu não tiver coragem para dar o primeiro passo e fazer as mudanças, vai ficar tudo do jeito que tá. E o momento é para você mudar, certo? Para você mudar o que tá nessa rotina, o que você acredita, o que você pensa, rever tudo isso daí para ver essa questão na relação, para ver por que eu me esforço tanto pelos outros, por que eu tento agradar os outros, por que eu me deixo de lado, por que eu foco tanto no trabalho e isso atrapalha minhas relações, ou por outro lado, por que eu não consigo ter as minhas relações harmoniosas, porque pode ser que eu não estou me conectando de forma madura com as pessoas, pode ser que eu estou focando demais no trabalho, ou pode ser que eu não consigo focar no trabalho. Percebe o emaranhado de coisas que tem aqui? Tudo isso você tem que rever esses padrões e ter disposição para mudar, para se libertar daquilo que já não serve mais. Eu já falei sobre o Quiron, né? Não falei especificamente sobre o Quiron, mas o Quiron ele é um ponto de cura. Ele é uma representação de uma ferida que você carrega, mas ele é um ponto de cura. Como é que você vai curar suas relações? Se você tiver coragem para ser você mesma, coragem para fazer as coisas por você, para olhar para você também nessas relações, porque daí você cura a sua obsessão pelo outro. Aí você deixa de ter insatisfação e ressentimento, frustração, porque você não está sendo você. Entende? Seja você.
É o primeiro passo. Você está aqui para ser você. Você é um ser separado do outro. Deixa eu me explicar melhor. Quando a gente olha num contexto espiritual, nós somos conectados, todos conectados. Mas você tem que entender que você está aqui tendo uma experiência individual, por assim dizer. Ao mesmo tempo que ela é coletiva, ela também é individual. Então você tem que olhar para a sua individualidade. Você tem que saber quem você é. Porque quando você se torna uma pessoa que não tem mais a insatisfação, que não tem mais a obsessão, que não tem mais a revolta, aí você chegou num ponto bom em que você consegue ter paz, harmonia, e isso vai fazer você se relacionar bem com os outros. E isso vai fazer com que as questões que impedem você de repente se realizar no seu trabalho, que incomodam no seu trabalho, elas deixem de existir também, porque tudo tá aqui, tá? Tipo, muita coisa, não sei se tudo, mas muita coisa vai estar aqui, nesse negócio de relação, tá? Então, foca em você, cura suas feridas. Quais são as suas feridas? Você que vai saber quais são as suas feridas, tá? O que eu tô trazendo para vocês aqui é um olhar para o mapa do dia. É um olhar genérico? É. Não é um horóscopo isso aqui. Não é previsão, tá? Isso aqui é reflexão. Isso aqui é para fazer você refletir. Pode ser que isso se aplique na sua vida, pode ser que não. Pode ser que tudo isso que eu falei sirva para você, pode ser que nada sirva. E tá tudo certo, beleza?